Paz do Senhor, meus amados, bênção de Deus, que Deus os abençoe grandiosamente. Estamos mais uma vez em mais um momento de ensino, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E hoje estamos iniciando o nosso ensino, lembrando que infelizmente não podemos estar transmitindo, há 3 sextas na verdade que eu não consigo transmitir o ensino, né? A primeira sexta que eu não consegui é por conta do trabalho, né? A segunda sexta eu não estava bem de saúde, e a terceira sexta, que foi a sexta passada, a internet que estava ruim, não conseguia fazer a transmissão, né? O pastor conseguiu aí nos auxiliar aí, trazendo aí uma mensagem para a amada igreja, né? Graças a Deus por isso. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor nos concedeu essa oportunidade, então estamos novamente aqui a transmitir o ensino da palavra de Deus, né? Lembrando, meus amados, que logo nós iniciaremos uma maratona escatológica, não, apocalíptica, né? E nós vamos estar trazendo o Apocalipse, o livro do Apocalipse por inteiro, aí desde o primeiro capítulo até o último, verso por verso, explicando, né, para que a amada igreja entenda o conteúdo do livro do Apocalipse. Então logo nós vamos estar iniciando, tá? Hoje nós ainda não vamos estar trabalhando com nenhum tema escatológico, nós vamos estar trabalhando com outro ensino, mas logo logo a gente começa aí. Eu sei que vai ser de grande ajuda e auxílio para a amada igreja do Senhor, amém? Meus amados, hoje as crianças aqui em casa estão bem alegres, tá bom? Então os irmãos aí a ouvir crianças gritando e correndo e tal, tá tudo com saúde, né? Então é a bênção de Deus. Meus amados, eu coloquei como tema neste vídeo, neste ensino, pergunta das redes sociais. Existe uma imagem, uma imagem mesmo, com algumas perguntas, são 4 perguntas bíblicas, né, que está circulando nas redes sociais já faz um tempo já. E eu vi por várias vezes, né, não sei se foi no Facebook, Instagram, enfim, eu vi por várias vezes essa imagem circulando e eu senti no coração de pegar essa imagem e responder essas perguntas. Então é uma imagem, uma foto, né, ali com 4 perguntas. E eu decidi então pegar essas perguntas aí e trazer a resposta. Aí, se a amada igreja se identificar aí, deve ter visto talvez pelas redes sociais, se não viu também vai ser de grande ajuda, de grande valia. Nós trazemos a resposta para essas perguntas, tá? Então são 4 perguntas. E a primeira pergunta que tem ali naquela imagem é: se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram por oferecer adoração estranha? Então, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreu ao oferecer a adoração estranha? Essa é a primeira pergunta que está lá. E essa pergunta é uma referência a Levítico capítulo 10, verso de número 1 e o verso de número 2, que diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então é uma referência a uma passagem bíblica, tá? Agora, então, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreu então a oferecer fogo estranho? Na verdade, a resposta para essa pergunta ela está no próprio texto, tá? Nesses próprios versos aqui nós conseguimos encontrar a resposta para essa pergunta. Porque, na verdade, cada adorador pode, de fato, adorar a Deus do seu jeito. Porém, essa adoração, ela não pode ir contra os preceitos de Deus, contra os preceitos bíblicos, tá? Então, a adoração, ela é particular de cada um. Eu adoro a Deus do meu jeito, você do seu jeito. Só que a nossa maneira de adorar não pode ir contra os preceitos de Deus, não pode ir contra os preceitos bíblicos, tá? Bom, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho. O próprio texto diz que eles ofereceram fogo estranho. E isso era contrário à lei de Deus, tá? A palavra estranho aqui, ela vem do hebraico zur, que significa outro. Então, quando o escritor aqui, ao livro de Levítico, né, nós acreditamos que foi Moisés, ele escreve que eles ofereceram fogo estranho, no hebraico está dizendo que eles ofereceram outro fogo. Mas então quer dizer que havia algum fogo que deveria ser utilizado, já que o escritor escreveu que, no caso, né, Moisés escreveu que era outro fogo, então quer dizer que existia um fogo certo a ser utilizado? Sim, de fato, e isso está na lei, tá? Lá em Levíticos capítulo 16, verso de número 12, ó:
tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, tá? De diante do Senhor, e seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu. Ou seja, as brasas de fogo teria que ser do altar. Eles não pegaram o fogo do altar, eles pegaram um fogo estranho, no hebraico zur, que significa outro. Eles pegaram outro fogo e não era esse que era tirado ali do altar. Então ali no altar tinha um fogo que ardia continuamente, não poderia deixar sem fogo. E para que o incensário fosse aceso, eles deveriam pegar brasa de fogo do altar. O que eles fizeram? Eles pegaram fogo de algum outro lugar, a Bíblia não revela, que não era do altar. Por isso aqui Moisés escreveu dizendo outro fogo ou fogo estranho na nossa tradução, ok? Então qualquer coisa que nós viermos a fazer para Deus que esteja contra os seus próprios preceitos, contra a sua vontade, não será aceito por Deus. Então, respondendo essa pergunta, se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, né, por que Nadab e Abiú, então, eles não foram aceitos ali por oferecer fogo estranho? Porque o texto já diz, eles ofereceram fogo estranho, eles foram contra a lei de Deus. Você pode adorar a Deus do seu jeito, à sua maneira, mas ela não pode ir contra os preceitos de Deus, contra os preceitos bíblicos. Então, se a minha adoração, ela transgride um mandamento de Deus, transgride a vontade de Deus, um mandamento bíblico, então isso passa a não ser aceito por Deus, isso passa a ser um pecado, tá? Então, eu não posso desobedecer a Deus com a minha adoração. Então, a maneira como eu adoro, como eu sirvo a Deus, como eu busco agradá-lo, não pode ir contra os seus próprios preceitos, contra a sua vontade. Senão, eu não seria aceito por Deus e acarretará sobre mim o pecado, que aconteceu com Nadab e Abiú. Amém? Vamos para a segunda pergunta que está lá. Se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Essa é a pergunta, tá? Se o que vale é a intenção do coração, então por que Uzá morreu ao tocar na arca? Essa pergunta ela faz uma referência lá de 2 Samuel capítulo 6, verso de número 6 e o verso de número 7, que diz assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Tá? Então essa é a referência. Então a pergunta, se o que vale é a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Para nós analisarmos essa questão, nós temos que nos ater a 3 pontos. 3 condições diferentes. Primeiro, condição espiritual. Segundo, condição do saber. E terceiro, condição da intenção. Vamos falar sobre a condição espiritual. Nós não sabemos qual era a condição espiritual de Uzá. A Bíblia não revela. A Bíblia não nos diz que Uzá ele era homem santo, temente a Deus, e também não nos revela dizendo que Uzá era um homem que vivia impiamente ali contra os mandamentos e a vontade do Senhor. A Bíblia não nos revela, não sabemos qual era a condição espiritual de Uzá, tá? Então, a condição espiritual, ela contaria muito, porque se Uzá fosse um homem desobediente aos preceitos de Deus, por exemplo, é um exemplo, né? A Bíblia não diz, morrer ao tocar na arca, isso seria uma forma de punição da parte de Deus por causa da má conduta de Uzá, ok? Então, qual era a condição espiritual de Uzá? Não se sabe. Se a condição espiritual dele era de desobediência, tocou na arca, morreria com certeza, tá? Isso sem dúvida. Então isso seria uma forma de punição a Uzá por conta de ele ter tocado na arca, vivendo uma vida em desobediência. Porém a Bíblia não nos revela. Então vamos supor que Uzá ele era um homem espiritual, temente a Deus, uma suposição. Aí nós partimos para o segundo ponto, que é a condição do saber. Outro ponto que a Bíblia não nos revela é que se Uzá ele sabia, ele tinha o conhecimento da lei, de que a arca deveria ser transportada pelos coatitas, ali por varas que deveriam passar pelas argolas da arca. A Bíblia não nos revela se ele sabe. Se ele soubesse, tivesse o conhecimento pleno dessa lei, e viesse a tocar na arca, mesmo que ela estava escorregando ali, ele não queria que caísse, enfim, não importa. Se eles tinham esse conhecimento da lei, que os coatitas que tinham que carregar a arca, se ele sabia disso, e mesmo sabendo, ele fez isso, a condição do saber entra em pauta. Então, Uzá morrendo ao tocar na arca,
seria obviamente por sua desobediência, porque ele sabe mesmo assim ainda ele fez, tá? Aí seria uma punição justa por conta de sua desobediência, ok? Então esse seria o segundo ponto. Mas vamos partir de um pressuposto de que Uzá, ele não só era um homem temente a Deus, a Bíblia não revela, mas supondo que ele seja, e para o segundo ponto, que ele não sabia, ele não tinha um conhecimento pleno dessa lei aí, tá? Vamos supor que ele era um homem temente a Deus e não conhecia tanto a lei. Aí nós vamos para o terceiro ponto, que é a condição da intenção. Por que a condição da intenção? A condição da intenção, no caso aqui, nós deveríamos salientar que a intenção, ela deverá sempre estar condicionada à vontade de Deus. Ou seja, a minha intenção, ela não pode distorcer a conduta de Deus. Nunca, jamais ela vai conseguir distorcer a conduta de Deus. E se eu tentar distorcer a conduta de Deus com a minha intenção, ele não vai aceitar. Porque a conduta de Deus não pode ser distorcida. Tá ok? Ou seja, a nossa intenção, ela não pode distorcer a conduta de Deus. E pela lei sacerdotal, a arca deveria ser carregada pelos coatitas com varas passado pelas argolas. Então, Uzá, tocando na arca, da maneira como a arca estava sendo transportada contra a lei de Deus, seria uma maneira justa de Deus fazer com que parasse toda aquela procissão, por conta daquilo que Deus já havia pré-estabelecido. Se Uzá tocasse na arca ali, ajeitasse a arca, não morresse, tudo continuasse normalmente, sendo levado ali até chegar a Jerusalém a arca, Deus estaria compactuando com uma situação que é contra a sua conduta. E a conduta de Deus é o quê? A obediência, tá? E a obediência seria coatitas carregando a arca por varas, passado pelas argolas, segurando nos ombros, tá ok? Então a conduta de Deus em relação aqui, estou falando da obediência. Se Uzá tocasse na arca e não sofresse punição nenhuma, a conduta de Deus estaria sendo distorcida, porque ele estaria compactuando com algo que está contra a sua vontade, tá ok? Então Deus, ele deveria de fato ter parado, como ele parou, aquela procissão com a morte de Uzá, porque senão ele estaria compactuando com algo que era contra a sua vontade. Aí a intenção do coração de Uzá, voltando para a pergunta, estaria distorcendo a conduta de Deus. Isso não pode acontecer, tá ok? Então, a pergunta, se o que vale a intenção do coração, por que Uzá morreu ao tocar na arca? Porque Uzá estaria distorcendo a conduta de Deus com sua ação. E a conduta de Deus não pode ser distorcida. Tá? Então, a obediência em primeiro plano. Se Deus compactuar com a desobediência do homem, ele está distorcendo sua própria conduta. Isso não faz parte do caráter de Deus. Tá? Então Deus, ele não há sombra de variação, a Bíblia nos diz. Deus, ele é Deus e ponto final. Deus, ele não é tendenciado ao pecado. Não tem como tentar a Deus, a Bíblia nos diz. Então Deus continua sendo Deus em seu lugar. Nada pode tentá-lo a pecar e a fazer algo errado ou contrário àquilo que se diz respeito à sua santidade e perfeição. Tá ok? Então, concluindo aqui, as nossas intenções não distorcem a conduta de Deus. Okay? Então, por isso, mesmo tendo a intenção, mas a intenção era boa, não importa. Deus, ele não vai deixar com que a sua conduta seja distorcida, bati aqui. Deus não vai deixar que isso aconteça, tá? Vamos lá para a terceira pergunta. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel chegar? Perguntando de novo, né? Vou repetir aqui a pergunta. Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício na demora de Samuel chegar? Essa é uma referência lá em 1 Samuel capítulo 13, versos de número 8 ao 13, tá? Vamos ler. Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul:
procedestes neciamente, e não guardaste os mandamentos que o Senhor te deu e te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, Samuel demorou para chegar, o exército estava indo embora para casa, Saul, teoricamente, ia acabar ficando sozinho, os filisteus já tinham se juntado para guerrear contra eles. Saul então falou, poxa, não orei, não falei com Deus, vou oferecer aqui o sacrifício, então, porque Samuel está demorando demais. Ele ofereceu o sacrifício a Deus. Só que Saul não poderia ter feito isso, porque ele não era sacerdote. O sacrifício só poderia ser oferecido por um sacerdote. Tá? Então o que aconteceu com Saul? Foi reprovado pelo Senhor. Aí voltamos à pergunta, se o que vale é fazer a obra de Deus a maneira que quiser, por que Saul foi reprovado quando ofereceu o sacrifício na demora de Samuel chegar? Em primeiro lugar, essa pergunta ela não está totalmente correta. Por quê? A pergunta é se o que vale é fazer a obra de Deus a maneira que quiser. Aqui Saul ele não estava fazendo a obra de Deus. Ele não foi reprovado fazendo a obra de Deus. Ele foi reprovado adorando, buscando a presença do Senhor, através do sacrifício. Tá? Então não é que ele não estava fazendo a obra, ele estava adorando a Deus. O sacrifício era uma forma de adoração, uma forma de... fazia parte ali da oração. Hoje nós oramos através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus. Naquela época não. Naquela época você tinha que oferecer um sacrifício de um animal para você ter acesso a Deus. Saul queria acesso a Deus. Ele disse, a face do Senhor não orei, ele disse. Então ele precisava oferecer um sacrifício animal através de um sacerdote. Tá? Então a pergunta aqui não está totalmente correta, que fala sobre a obra de Deus, a pergunta. Mas nos textos bíblicos não é a obra. Aqui é uma adoração, uma oração, uma busca ao Senhor. A obra de Deus seria guerrear depois, né? Que seria contra o exército inimigo ali e trazer a paz para Israel. Mas então a pergunta não está 100% correta. Mas vamos o que a pergunta está nos levando aqui. Então se é fazer a obra de Deus da maneira que quisermos, por que Saul foi reprovado? Isso é claro. Por quê? Saul ele fez algo que estava contra a vontade do Senhor. Então, a maneira que Saul escolheu para fazer o que ele fez era contra o mandamento de Deus. Aí nós voltamos àquela pergunta de Nadab e Abiú. É a mesma coisa. Eu posso fazer a obra de Deus da maneira que eu quiser, não tem problema. O problema é se essa maneira que eu escolhi está indo contra a vontade de Deus ou não. Tá? Então você pode fazer a obra de Deus da maneira que você quiser, não tem problema nisso. Só que a sua maneira está contra Deus? Está contra a Bíblia? Então está errado. Se não estiver contra Deus, contra os preceitos bíblicos, então você pode fazer a maneira que você quiser. Vamos por um exemplo. Jonas foi chamado para ir a Nínive e pregar a palavra de Deus. Supondo que se Deus chamasse para ir a Nínive Elias, por exemplo, colocasse Elias lá em Nínive para pregar. Elias ia pregar a maneira dele. Deus usava Elias porque com milagres e tal. Eu não sei se Deus usaria Elias com milagres ali naquela ocasião, mas a maneira dele, ele seria usado por Deus e pregaria a palavra ali a Nínive e Deus alcançaria o coração daquele povo através de Elias, por exemplo, tá? Vamos supor então que Deus colocasse Daniel ali para pregar. Daniel era usado de uma maneira diferente. Enquanto Elias era usado em dom de milagres, né? Daniel não. Daniel era na sabedoria, na interpretação de sonhos, visões, enfim. Então Daniel pregaria a maneira dele, tá? E faria a obra da sua maneira, de acordo com como ele era usado por Deus. Mas atingiria também o propósito final ali, que é a conversão dos ninivitas ali, segundo o querer e a vontade do Senhor. Então Jonas pregaria a sua maneira, Elias faria a sua maneira e Daniel faria a sua maneira. São maneiras diferentes, são pessoas diferentes. Só que a sua maneira não poderia ir contra os preceitos bíblicos. Tá ok? Então cada um faz a obra de Deus à sua maneira. Isso é natural. Nós temos a nossa digital na obra de Deus. Tá? Eu vou fazer a obra de Deus à minha maneira. E se você pegar para fazer a mesma obra que eu faço, você vai fazer a sua maneira. E outra pessoa vai fazer a maneira dele. Só que Deus vai aceitar todas essas maneiras? Vai. A não ser que alguma delas esteja contra a sua vontade, contra a Bíblia. Aí Deus não aceita. Então foi isso que aconteceu com Saul. Saul estava fazendo a sua maneira, porém a sua maneira não estava de acordo com os preceitos bíblicos. Por isso, Deus reprovou ali e não aceitou aquilo que Saul estava fazendo, porque ele fez por desobediência. Não vamos ficar nessa parte aqui de Saul, senão a gente vai entrar em outro ensino, tá? Mas Saul estava mais interessado nos benefícios de Deus do que na obediência a Deus. Essa é a pura verdade, tá? Então, aqui para concluir, a grande questão não está
na maneira que escolhemos fazer a obra de Deus, mas se ela será aceita por Deus ou não. Essa que é a grande questão. Qual maneira eu escolho? Não importa, desde que ela seja aceita por Deus, né? Quarta e última pergunta. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração porque ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim? Vamos ver aqui a referência, né? Está em Gênesis 4, 3 ao 5. Ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Conhecido por toda a igreja, tá? Então vamos lá, a pergunta de novo, se Deus recebe qualquer tipo de adoração, porque ele aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. A resposta aqui também é clara. Por causa da diferença de pensamento, da intenção do coração de cada um deles, tá? A diferença do sentimento, né? Corrigido aqui, tá? Então, a diferença de sentimento que houve em cada um ali foi diferente. A diferença foi diferente, né? Essa é uma redundância. Mas a diferença de sentimento que houve em cada um ali foi palpável. Dá para se perceber, tá? Então, a intenção de Caim e a intenção de Abel era diferente diante de Deus. O sentimento era diferente. Tanto é que Caim, o semblante de Caim se descaiu diante daquela situação. Então, ele não estava totalmente interessado em agradar a Deus, né? Ele queria, aparentemente, ser como o seu irmão, ou até melhor que o seu irmão, porque Deus aceitou dele o meu nome, alguma coisa errada. E aí ele se irou e depois ele cometeu até ali um homicídio, né? Então você vê que a diferença de sentimentos ali, tá? A Bíblia nos diz, lá em 1 Samuel capítulo 5, 5:22, ó. Não, vamos ler Salmo 51, verso 16 e o 17, ó. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Peraí. A Bíblia diz aqui, próprio salmista Davi escrevendo, Salmo 51, 16. Tu não desejas, pois não desejas sacrifício. Está querendo dizer que Deus, ele está falando que Deus não deseja sacrifício. Senão eu os daria. Tu não te deleites em holocaustos. Então Deus não deseja sacrifício, o salmista diz. Deus não se deleita em holocausto. Tá? Ele não usufrui de holocausto. Aí Davi continua dizendo: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então a grande questão aqui não está no sacrifício, o salmista deixa claro, está no interior daquele que está sacrificando. Por que Deus aceitou de Caim e não, aliás, aceitou de Abel e não de Caim? Porque o interior de Caim, diante de Deus, estava diferente do interior de Abel e vice-versa, tá? Para Deus, a grande questão aqui não é se é um animal, se é um boi, se é uma ovelha, se é um cabrito, se é uma pomba. A questão não é sacrifício. A questão é o sentimento do sacrificante. Essa que é a grande questão. Não importa que vai ser sacrificado em si. O importante é o que está dentro daquele que está levando o animal para ser sacrificado. Lá em Malaquias, Deus ele repreende o povo, os sacerdotes ali, por conta dos sacrifícios, porque eles escolhiam um pior animal. Mas aqui Deus não está falando, eu não quero um animal caolho, um animal manco, porque, poxa, eu sou Deus, eu quero um animal perfeito. Não é essa a grande questão. A grande questão é o sentimento que se passava no coração daquele que ia sacrificar. Ele poderia pegar um animal melhor, mas ele pegava um animal defeituoso. Porque o sentimento no coração dele fazia com que ele agisse daquela maneira. Então a repreensão que Deus dá ali não é por conta do sacrifício em si, mas por conta daquilo que se passava dentro dele. Os filhos de Eli, por exemplo, que pegavam da gordura ali, do melhor ali do sacrifício, o que era para Deus, eles pegavam para eles. Aqui o texto diz: tu não te deleitas em sacrifício. O Senhor não usufrui de sacrifício, o Senhor não come a carne do animal, a gordura do animal, o Senhor não se deleita de sacrifício, tá? Então, por que Deus reprovou eles? Então, por causa do que se passava no coração e na mente deles, o sentimento deles, e que estava contra os preceitos de Deus. A ação era promovida por uma intenção, por um sentimento, tá? Então a ação deles
eram reflexo, né, a consequência daquilo que já estava dentro deles. Então a repreensão foi por conta do que se passou dentro primeiramente, ok? Aqui em Salmos, né, deixa eu fazer aqui a leitura em Salmos, 1 Samuel 15, 22, ó. Porém Samuel disse: tem porventura, Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel está dizendo, não é o sacrifício que faz a diferença diante de Deus, e sim o sentimento do sacrificante, em obediência ao querer e à vontade do Senhor. Aí nós voltamos à pergunta, né? Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, por que ele aceitou de Abel e rejeitou de Caim? Por causa do sentimento. Exclusivamente por causa do sentimento. Unicamente, aliás, por causa do sentimento. Então Deus recebe qualquer tipo de adoração, sim, desde que o sentimento daquele que está adorando esteja dentro da vontade de Deus. A intenção, o sentimento, né, o coração ali, a alma, esteja em obediência e no querer e na vontade de Deus. Então eu posso oferecer a Deus o meu sacrifício, a minha maneira, né, segundo o meu querer, o meu coração, aquilo que eu senti. Então ele vai receber qualquer tipo de sacrifício. Quem tem aleluia, traz aleluia. Quem tem louvor, traz louvor. Tem glória a Deus, então glorifique a Deus. Você tem contribuição, contribua. Você tem, visitação, visite, né? Pregação, pregue. Adore a Deus. A sua maneira, não tem problema. Qualquer tipo de adoração, qualquer tipo. Mas o que eu fizer tem que estar de acordo com a vontade dele. Não pode ser contra os preceitos bíblicos e eu tenho que ter obediência diante do Senhor. Ponto final. Tá? Deus poderia ter aceito a oferta de Caim? Poderia. Se Caim tivesse um coração sincero diante do Senhor. Poderia ter rejeitado de Abel? Poderia. Se Abel estivesse com um coração desobediente diante de Deus. Simples assim. Tá? Então a questão ali não é o sacrifício em si, mas aquilo que se passou dentro de cada um deles na hora de oferecer o sacrifício. Então, amados, essas são algumas perguntas aí das redes sociais. Lembrando que eu falei no começo do vídeo, talvez alguns não ouviram, né? Tem uma imagem que está aí nas redes sociais, já faz um tempo já, que a volta e meia aparece e tal, o pessoal compartilhando. E dentro dessa imagem tem 4 perguntas bíblicas, né? E não tem resposta, tem as 4 perguntas. E depois um comentário qualquer lá, não sei. Aí eu vendo isso por várias vezes, decidi, né, assim, sentindo no meu coração, falei, poxa, vou trazer as respostas para essas perguntas, porque a igreja possa aprender. Né? Então essas são as respostas para essas 4 perguntas, tá? Que tem aí nas redes sociais. A verdade é que, biblicamente falando, todos nós temos dúvidas, isso é natural, tá? Por mais que a gente estude mais e mais dúvidas ainda vai aparecendo, isso é natural, é comum, isso mostra que nós somos pequenos, não somos nada. Que Deus é imensurável e a Bíblia ela é gigantesca. São só 66 livros. Não, mas ela é muito ampla. Tá? É impossível saber de tudo, essa é a verdade. Mas se nós ficarmos com essas dúvidas acumuladas, não procurarmos que elas venham ser sanadas, isso causa um problema muito grande. Lá na frente pode virar ali um tropeço para a gente pode passar a aprender algo errado e a viver uma palavra que não é de acordo com o querer de Deus. Tá? Por isso nós temos que sanar as dúvidas. Então, nas igrejas sempre tem lá o pastor da igreja, tem lá o obreiro que conhece a Bíblia Sagrada, que está ali para poder responder as perguntas e poder ali ajudar, né, auxiliar a igreja no sentido geral. Né? A gente tem que tomar cuidado em não procurar fogo estranho, né, em outro lugar. Né? E perguntar lá para o Beltrano, para o Ciclano e tal. São pessoas que às vezes não professam ali a mesma doutrina e acabam ensinando coisas erradas, né? Então nós temos que tomar cuidado. Então melhor nós procurarmos ali da nossa igreja, né, das nossas igrejas, né, ali os obreiros que estão ali sempre nos ensinando para tirar essas dúvidas e a gente crescer aí no conhecimento de Deus. Tomar cuidado com a internet, porque você vai ver lá a resposta de um ateu, você vai ver a resposta de um espírita, você vai ver a resposta de um católico que às vezes tem algumas crenças diferentes das suas, até de um cristão, né, evangélico que tem alguma coisa ali vinculada a algum tipo de seita, alguma crença vinculada a algum tipo de seita ali que sai fora dos preceitos de Deus. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Mas que Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor.
Deus, obrigado por tudo, abençoe nossos irmãos, cada lar, cada residência, cada família, dê graça. Nos encha do teu conhecimento, Pai, e nos ajude a viver a tua vontade. Que todo mal que tem se levantado contra cada vida caia por terra. E o nome do Senhor seja glorificado cada dia mais, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração, todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados, em nome de Jesus.